Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do verso 25, Lucas, capítulo 10. Quem encontrou, fala assim: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, fala assim: eu também. É isso aí. Lucas, capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, contudo, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, benzou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique ao serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui, nós contamos com as bênçãos do Senhor, continuaremos de meditar na sua palavra. Ainda vamos ter uma palavra de oração. Curvem vossas cabeças e vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos juntos em torno da tua palavra. Nossa oração, que teu Santo Espírito fale com cada um aqui de uma maneira especial, que o Senhor traga a mensagem, que essa mensagem possa ir de encontro às necessidades de cada coração. O Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece aqueles que são teus filhos e aqueles que ainda estão longe de ti. A nossa oração é que o teu Santo Espírito os incomode através da tua palavra, tirando nós do conforto, das mesmices e nos colocando num caminho de mudanças. Que o Senhor nos dê coragem para fazermos de acordo com a tua vontade. A nossa oração é que o Senhor se revele
de uma maneira especial a cada coração aqui nessa noite. Nós oramos no precioso nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos estudar esses textos e é interessantíssimo como Lucas ele apresenta a sequência dos textos do seu evangelho, porque obviamente que esses acontecimentos foram acontecimentos aleatórios e Lucas, olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, ele resolve então, junto com os outros evangelistas, narrar a história e a vida do Senhor Jesus. E nós olhamos para a nossa Bíblia e vemos que aqui parece ser dois textos distintos, dois textos separadamente, tem até um subtítulo em um, o Bom Samaritano, um subtítulo no outro, Marta e Maria, e nós costumamos ouvir mensagens separadamente, de tanto mensagem do Bom Samaritano, quanto mensagens de Marta e Maria, quando Jesus estava ali na sua casa, nós ouvimos separadamente, não tem problema nenhum com isso, mas o que nós conseguimos enxergar aqui é que se nós tirarmos o subtítulo e analisarmos o texto de uma maneira geral, nós vamos ver que a ideia permanece. E a ideia que Lucas quer trazer aqui é como que duas pessoas, de duas maneiras diferentes, conseguiram enxergar o Senhor Jesus Cristo. E é sobre essa ótica que nós vamos pensar essa noite. Como eu tenho enxergado o Senhor Jesus Cristo? Se nós fôssemos, durante um período, estudar o Evangelho de Lucas, e se chegássemos aqui no texto do Bom Samaritano, na primeira parte do texto que nós lemos, e se extraíssemos ali a mensagem principal, a moral do texto, entendêssemos quem é o nosso próximo, nós vamos entender que nós precisamos amar o próximo, esforçar, fazer, agir, trabalhar. Nós vamos ver que nós sairíamos daqui animados, exortados para nos colocar à disposição na obra do Senhor, amando o próximo, tentando me colocar à disposição do próximo, tanto seja para evangelismo, tanto seja para ensino, discipulado. Nós saímos com a ideia de que o importante é nós fazermos, trabalharmos, gastarmos, nos desgastarmos em prol dessa obra. Se nós estudássemos por um domingo, numa escola dominical, esse texto e extraíssemos a moral do texto. Mas aí, chegando no próximo domingo, parece que os textos se contradizem. E quando nós vemos Maria nos pés de Jesus, dá a impressão, então, que o importante é se aquietar aos pés de Jesus e deixar que o Senhor vai fazer toda a obra e nós, de fato, vermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Dá a impressão que os textos estão aqui se contradizendo. Mas na verdade não é isso. Nós vamos ver que um texto complementa o outro quando nós olhamos para a seguinte ótica. Duas pessoas olharam para o Senhor Jesus Cristo com óticas diferentes e nós vamos entender qual é a ótica que eu estou percebendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos pensar no primeiro texto e sequencialmente vamos entrar no segundo texto. Quando nós olhamos para esse homem do primeiro texto, sobre as pessoas e não ajudam essas pessoas a realizar aquela obra que estão fazendo. Por fora, Jesus fala das suas vestes, das suas roupas, gostam de aparecer nos primeiros lugares nas sinagogas, mas por dentro está cheio de imundícia, está cheio de pecado. De fato, seus corações estão longe de Deus. Com a boca honram o Senhor, louvam o Senhor, mas com as suas atitudes estavam agindo completamente longe daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então é esse homem que se acha bom, que se acha justo, um homem intérprete da lei. Ele era considerado mestre naquela cultura e também com relação à sua religião. Era aquele capaz de ensinar a lei. Era um professor da religião, aquele que estudou muitos anos, aquele que sabe a Torá de cor. A Torá é um conjunto de livros do Velho Testamento que os judeus têm como base
para a sua religião, para o judaísmo total. Então os fariseus, eles tinham decorado vários e vários textos do Antigo Testamento, e eles eram responsáveis por ensinar as demais pessoas. Então esse homem, quando ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo, ele se coloca em pé de igualdade com Jesus. E se ele se considerava mestre, ele também considerava Jesus como sendo mestre. E é aqui que nós vamos conseguir enxergar qual é a visão desse homem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele chega e fala: mestre, a fim de colocar Jesus à prova. Ele queria saber qual seria a resposta de Jesus para que ele pudesse ser salvo. Então, Jesus, conhecendo o coração, Jesus também vai responder à altura. Em primeira instância, Jesus vai mostrar aquilo que ele queria ouvir, mas depois Jesus vai apontar no seu coração o seu problema, o seu pecado, e vai mostrar para ele que dessa maneira não teria como ele ser salvo. Então ele fala: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a pergunta aqui é: como então nós podemos herdar a vida eterna? Como? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus vai perguntar: olha, o que está escrito na lei? Era um mestre também, um professor que conhecia a lei, e ele vai resumir a lei aqui diante do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus já tinha resumido a lei exatamente dessa forma, porque a lei se dá em dois momentos: no primeiro aspecto vertical e no segundo aspecto horizontal. Então a lei que foi dada para os judeus, a lei do Senhor, ela tem tantos mandamentos do homem para com Deus: não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás, não farás para ti imagens de escultura, enfim. E também tinha mandamentos horizontalmente, no relacionamento de uns com os outros, vivendo como sociedade, né? Então, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo, não roubar, não matar, não adulterar. Então ele vai resumir de uma maneira, né, plausível, e ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo entendimento. Se a pessoa fizesse isso realmente, ele não teria outros deuses, ele não ia cair na idolatria, ele realmente ia cumprir a primeira parte dos mandamentos. E, em segundo lugar, ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa que ama o próximo como nós mesmos, nós não vamos roubar do próximo, nós não vamos matar, não vamos adulterar, porque eu sempre vou me colocar no lugar do próximo, e eu não vou fazer com o meu próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então é simples, e ele resumiu de uma maneira plausível. Então Jesus responde e diz: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Então Jesus está falando para ele: muito bem, é isso aí. Se você cumprir a lei, se você fazer exatamente isso que você falou, que é a lei, que está escrito na lei, pode fazer, que você vai ser salvo. Salvo por meio das obras. É justamente isso que Jesus está falando. Cumpre a lei que você vai ser salvo. Você vai ser merecedor da sua salvação. Você vai conseguir chegar no céu através das suas obras, por cumprir toda a lei. É justamente isso. Agora que ele recebeu a resposta do Senhor, ele se sente apertado. Ele se sente numa situação difícil, porque ele, no seu coração, sabia que por mais que ele sabia a lei, ele não conseguia cumprir a lei. E não somente o fariseu não conseguia cumprir a lei, como nenhum de nós conseguimos cumprir. Nenhuma pessoa tem condição de cumprir. Então, tanto o fariseu como qualquer um de nós, se quisermos ser salvos por meio das obras, pode ser. Vai, cumpre a lei, faz tudo que está escrito na lei e você vai ser salvo. Só que à medida que você tentar cumprir a lei, cada um de nós, como um fariseu, entendeu que não era possível cumprir a lei. E é aí que está o problema.
Mas só que esse fariseu, nesse momento, ao invés de ter reconhecido o seu pecado, ao invés de ter reconhecido a sua situação, estava diante dele nada menos do que o próprio Deus, o Salvador, aquele que veio para assumir a nossa culpa, aquele que veio para assumir o nosso lugar. Se naquele momento ele tivesse se rendido, reconhecendo a sua situação, com certeza ele teria sido salvo. Mas não é essa atitude do fariseu. Ele vira para o Senhor Jesus e ele vai tentar se desculpar. Ele vai tentar amenizar a sua situação. Ele vai tentar achar justificativas para o seu pecado. E foi justamente isso que Adão e Eva fez lá no jardim. Quando Deus chega na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Adão, comeste da árvore que te ordenei que não comer? Então ele começa a se justificar: olha, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Depois a mulher, exatamente, a serpente me enganou e eu comi. E dali para cá, todas as pessoas têm exatamente a mesma atitude. Ao invés de nós reconhecermos diante do Senhor quem de fato nós somos e entendermos que não temos condições de cumprir a lei, não temos condições de fazer para sermos salvos, porque nós somos pecadores e não temos absolutamente a mínima condição de fazer a lei, de cumprir a lei, para que eu possa merecer a minha situação, a minha salvação. E é nesse momento que ele teria a oportunidade de reconhecer, mas não foi isso que ele fez. Então, ele faz uma pergunta, querendo se justificar. Ele pergunta para Jesus: muito bem, mestre, quem é o meu próximo? Porque ele sabia, porque os fariseus, eles desprezavam o próximo, eles desprezavam os pecadores, eles se consideravam justos. A exemplo daquela parábola que Jesus contou, de dois homens que subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano, um homem religioso e um cobrador de impostos, ladrão. Quando o fariseu chega diante de Deus, ele faz a sua oração, ele orava de si para si mesmo, se engrandecendo das coisas que ele fazia e menosprezando a vida, a atitude daquele publicano que ali estava diante dele. Enquanto que o publicano, cobrador de impostos, ladrão, batia no peito, reconhecendo o seu pecado e se humilhando na presença de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala que o publicano saiu dali justificado, ao passo que o fariseu não foi justificado, e ele traz ali a moral da parábola: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. É justamente isso. Então o fariseu, ele teve a oportunidade, mas ele vai tentar se justificar, achar uma desculpa para o seu pecado. E na cultura dos fariseus, eles sim desprezavam, menosprezavam os pecadores, o povo, os demais. Aquele homem Simão, fariseu, que chamou Jesus para jantar na sua casa, quando aquela mulher pecadora veio e se coloca atrás de Jesus e diante dos seus pés, ela começa naquela atitude de adoração. Simão pensa no seu coração: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecador. Então os fariseus tinham essa atitude. Então Jesus vai contar uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, era uma descida alta. Jerusalém está a mais ou menos 700 metros acima do nível do mar. Jericó é considerada a cidade mais baixa do mundo, é uma cidade que está abaixo do nível do mar. E até hoje, nos dias de hoje, Jericó não somente é considerada a cidade mais baixa do mundo, como também é considerada a cidade mais antiga do mundo ainda em existência, né? Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Então, esse homem desce de Jerusalém para Jericó, era uma descida realmente íngreme, e ele vem a cair nas mãos dos salteadores. Estava esse homem lá, depois que aqueles ladrões, assaltantes, roubaram tudo que ele tinha, até suas vestes, deixaram o coitado ali semi-morto, podemos pensar, talvez desmaiado, né? Uma linguagem mais simples.
E ele estava ali, naquela condição, respirando, mas se alguém não fizesse algo por ele, ele iria morrer. Essa era a situação que ele estava. Então, vai descendo por aquele caminho um sacerdote. O sacerdote servia no templo, e o sacerdote representava o povo diante de Deus no templo, e o sacerdote também era responsável pela saúde pública no povo, daquela situação, daquela cultura local. Era o sacerdote o responsável. Então você imagina, quando tinha um leproso, a lepra não tinha cura, então ele tinha que ir e se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote visse e lhe declarasse que ele estava imundo, e ele tinha que viver separado da comunidade. Se por algum milagre o leproso fosse curado, ele tinha que voltar ao sacerdote, para que o sacerdote então identificasse que a lepra foi curada, e agora ele poderia novamente ser reintegrado na comunidade. Então o sacerdote não só representava o povo diante de Deus no templo, nos serviços que ele tinha que fazer, como ele também cuidava de questões de saúde pública. Agora, nós vemos lá um homem caído, um homem que acabou de ser espancado, um homem que estava ali precisando de cuidados de saúde. Esse homem, ele passa de largo. Vemos o levita, que não só o levita era responsável por fazer algumas obras e alguns serviços do templo para servir o Senhor, como os levitas também eram responsáveis por distribuir recursos aos mais pobres e necessitados, acudir viúvas, que naquela cultura não tinham recursos próprios, dependiam do sustento do marido ou dos filhos. E quando uma viúva não tinha quem a sustentasse, ela estava numa condição absolutamente difícil, né? E os levitas tinham essa responsabilidade de servir os mais pobres, né? Chegando até eles recursos. E agora esse levita, exatamente como o sacerdote, olha para aquele homem caído e também passa de largo, e também não presta socorro, e também não presta serviço, socorro, atenção. Mas por que eles não fazem? Porque se um sacerdote ou um levita tocassem no corpo de um cadáver, então ele estava impuro por 7 dias e ele estava impedido de servir no templo. Então, eles não prestaram socorro àquele homem pelo nome de Deus. Então, eles estavam colocando o próprio nome de Deus, as próprias cerimônias. Se um sacerdote ou um levita ficasse impedido de servir no templo, outro teria de assumir a posição, ele era considerado imundo, ele precisaria por 7 dias rituais de purificação. Então, eles estavam colocando o próprio nome de Deus como impedindo de prestar socorro a uma pessoa que estava quase morrendo. Era um homem que estava precisando de cuidados, que estava quase morrendo, e por conta das cerimônias, dos ritos que os sacerdotes e levitas faziam no templo, então eles não ajudaram, eles não pararam, eles não se compadeceram. E Jesus vai mostrar justamente isso para aquele fariseu. Aí vem um samaritano, aquele homem que estava caído ali era judeu, agora vem um samaritano seguindo o seu caminho, que se compadece, vai prestar socorro emergencial, vai aplicar o remédio necessário, vai fazer uma pressão cardíaca, vai fazer alguma coisa emergencial, vai colocar aquele homem sobre o seu próprio animal, vai prestar socorro de transporte, vai levar até um lugar adequado para que ele pudesse se tratar, e ainda promete cuidar, ainda promete custear todas as despesas. Esse homem que chegou, só para entendermos, era samaritano. E os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Era muito mais do que não se dar, eram considerados inimigos. Era como se os judeus fossem uma nação, como se fossem brasileiros e argentinos. Talvez muito mais do que brasileiros e argentinos. Porque a rivalidade Brasil e Argentina é mais no campo de futebol, né?
Mas, oi? Israel e Palestina seria um bom exemplo, né? Ingleses e franceses também não se dão. Se você chega na França falando inglês, você vai ter uma imensa dificuldade, porque o francês não se dá muito bem com o inglês, isso é histórico. Mas Israel e Palestina seria o exemplo ideal. Então estava ali um judeu e um samaritano. Eles eram inimigos. E agora um inimigo vê o seu inimigo ali no chão caído, precisando de ajuda, ele se compadece, ele vai e presta o socorro. Aí depois que Jesus conta a história, então ele pergunta: olha, quem te pareceu ser o próximo do homem que estava à beira da morte? Aí ele nem queria responder, ele nem quis dizer a palavra samaritano. Quando João capítulo 8, quando eles estavam ali bravos com Jesus, aqueles judeus estavam ali nervosos, não concordando com Jesus e estavam xingando Jesus, eles xingam Jesus de samaritano, para vocês verem o quanto uma palavra de baixo calão, um xingamento era chamar a pessoa de samaritano naquela cultura judaica. Era a mesma coisa nos nossos dias chamar uma pessoa de corintiano. Basicamente a Bíblia impede igualdade, é um palavrão, né? Mas não é que o samaritano era corintiano, ele estava mais pro ladrão, né? Os assaltantes ali tem mais a cara dos corintianos, né? Mas era isso, um judeu e um samaritano, eles eram inimigos, e agora estava ali o seu próprio inimigo prestando socorro, ajuda e se compadecendo. Quando Jesus pergunta, ele não fala aquele samaritano, mas ele fala aquele que usou de misericórdia para com o que estava caído. Então Jesus falou: é isso aí, faze isso e viverás. Mas de fato, a lei não podia salvá-lo. A lei, porque ele não tinha condições de cumprir a lei. De fato, ele cometia esse pecado. De fato, ele não se compadecia do seu próximo. Ele rejeitava o seu próximo. Então, esse homem fariseu, ele via Jesus como um mestre, um ensinador, como qualquer outro, uma pessoa comum, como ele mesmo era, e se colocava em pé de igualdade, tentou se justificar diante do seu próprio pecado. Agora, quando nós olhamos para a história de Maria, e o pensamento aqui continua exatamente nessa ótica, nessa visão, como as pessoas veem Jesus, Maria então, estava Jesus ali, chegando numa aldeia chamada Betânia, né? Essa família já conhecia Jesus. Jesus era bem-vindo naquela família, que nós sabemos que era Marta, Lázaro, provavelmente Maria, a mais nova, provavelmente Marta, a mais velha. Menciona aqui que a casa era de Marta. Eu imagino que Lázaro fosse do meio e Maria a mais nova. Então, na casa de Maria, Maria estava ali preocupada para hospedar Jesus. Normalmente não era só Jesus que estava ali para ser hospedado. Jesus tinha no mínimo 12 discípulos que andavam com ele. Então era muito serviço, era muito trabalho. Então no mínimo 13 homens para alimentar, para preparar uma refeição, para preparar um pouso, cama. Então com certeza Marta estava ocupadíssima nos trabalhos em receber Jesus na sua casa. E com certeza ela estava ocupada com o alimento, ocupada com o pouso, talvez indo até os vizinhos, arrumando vasilhas, arrumando travesseiros, cama, de alguma forma para acomodar Jesus e no mínimo os seus discípulos, porque às vezes tinham mais pessoas andando junto com o Senhor Jesus, não somente os seus 12 discípulos, mas no mínimo 13 homens para alimentar, hospedar, receber e dar pouso e dar descanso para esses homens. Obviamente que Marta estava atarefada com tanta coisa ao receber Jesus em casa. Agora aqui nós vemos Maria, verso 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Então Marta chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou aqui tão atarefada, tenho tanta coisa para mim fazer? E Maria aí, ouvindo
as palavras, e ela não vem me ajudar. Olha, peça para Maria para que ela viesse então me ajudar para a gente fazer tantas coisas. E, então o que Marta esperava? Marta esperava que Jesus então virasse para Maria e falasse assim: muito bem, minha filha, agora já deu, né? Vamos lá, ajudar a Marta, tem tanta coisa para fazer, tem comida, tem bolos, tem tudo. Então agora você pode ir lá ajudar Marta. Mas na verdade não foi isso que Jesus fez. Jesus então vai repreender nesse momento a própria Marta, que estava agitada com tantas coisas, porque Jesus, de uma maneira tão simples, o pouco ele estava satisfeito junto com seus discípulos, não precisava de preparar banquetes, apesar de que estava ali aquele que era nada menos do que o Criador de todo o universo, Deus encarnado. Marta sabia disso. Marta tinha o dom de servir. Eu não vou criticar Marta, porque nós vemos num outro texto, Marta estava servindo. Marta tinha uma disposição tremenda para servir, e ela estava servindo Jesus e os seus discípulos. Mas o que Jesus falou para Marta é uma grande verdade, porque ele fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então, quando nós pensamos em Maria, aos pés de Jesus, Maria, ela vai reconhecer quem era Jesus. Olha a ótica que Maria estava olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obviamente que ela reconhecia quem de fato ela era, e ela reconhecia quem era aquele que estava diante dela. Naquela cultura, eles não tinham mesa, e eles sentavam no chão, os tapetes eram estendidos, as pessoas sentavam por conta dos longos vestidos que eles usavam. Então os pés ficavam para trás, sentavam-se em cima das pernas, e eu imagino Maria praticamente deitada, praticamente debruçada aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo os ensinamentos, talvez não sendo digna ali, não se achando digna de olhar para o rosto do Senhor Jesus, mas diante dos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos atentamente e contemplando a maravilha que é o Senhor Jesus na sua casa. O que Maria percebeu aqui? O que essa mulher, diante daquele que é Jesus, o que ela está percebendo aqui? Quando nós olhamos para a história de Maria, nós vemos três textos mencionando a história de Maria. E quando nós olhamos para um é esse texto, Lucas capítulo 10, justamente desse fato que nós acabamos de ler. Outro é na ressurreição de Lázaro, quando Marta vai ao encontro de Jesus, Maria fica em casa. E quando eles mandam chamar Maria, foi Jesus que chamou. Jesus mandou que chamasse Maria, então Maria sai correndo e se lança aos pés de Jesus. Isso João capítulo 11. Ela se lança aos pés de Jesus, Jesus vai até o túmulo e ressuscita Lázaro, aquela história que nós já conhecemos. Capítulo 12, João capítulo 12, no capítulo seguinte, nós vemos Jesus na casa, dias antes da Páscoa. Jesus seria crucificado, Jesus teria de passar por aquela agonia, e Maria então, momentos antes da Páscoa, estava mais uma vez lançada aos pés do Senhor Jesus. E ela abre aquele vaso de alabastro, de um perfume raríssimo, que custava 300 denários. E um denário naquela cultura local significava um dia de um trabalhador comum. Então, para se comprar um perfume daquele valor, precisava de um ano de trabalho de um trabalhador comum para poder se adquirir aquele perfume. Então, nós vemos que Maria, ela abre o que ela tinha de melhor, algo extremamente precioso, de um perfume incomparável, e numa atitude de adoração, ela vai ungir os pés do Senhor Jesus. Aquele perfume, aquele óleo, aquele bálsamo, servia para que quando um convidado extremamente especial chegasse na sua casa, e por conta do transporte, as longas caminhadas, o sol quente, vinha no lombo dos animais, a pessoa chegava suada, transpirando. Então, para amenizar o cheiro,
para amenizar. Então o anfitrião pegava aquele perfume e ungia a cabeça do visitante, mostrando a satisfação em receber aquela pessoa e deixar o ambiente mais agradável, com um perfume mais agradável. Então, o que Maria estava dizendo, que derramar todo aquele vidro, todo aquele perfume aos pés do Senhor Jesus, era mais importante do que colocar aquele perfume, aquele bálsamo na cabeça do visitante mais nobre que poderia chegar na sua casa. Ela tinha essa percepção. E, na verdade, Maria, sem saber, já estava preparando Jesus, embalsamando com relação aos aromas, para que Jesus fosse crucificado, porque naquela cultura, então, o cadáver, o defunto, ele era preparado com aromas especiais para depois ser sepultado. E durante o processo da crucificação e morte de Jesus, eles não tiveram tempo de preparar o seu corpo, tirou Jesus da cruz, enrolou nos panos e já depositou na sepultura. Mas, na verdade, Maria já tinha feito isso, quando ela derrama aquele perfume, quando ela quebra aquele vaso nos seus pés e o enxuga com os seus próprios cabelos. Então, olha o que Maria está reconhecendo aqui. Quem de fato é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para as palavras que Maria fala para Jesus, a palavra usada aqui é a palavra Senhor. Todas as vezes que Maria menciona a palavra com o Senhor Jesus, ela usa a palavra Senhor. E no original, nós vemos essa palavra no hebraico escrito como Yeshua. Exatamente essa palavra, Yeshua. Yeshua no hebraico significa Jeová é Salvador. Olha a percepção de Maria. Ela sabia que de fato quem estava ali diante dela era o Salvador. Não era um mestre qualquer, não era um mestre comum, não era qualquer homem ensinador da Torá, mas era muito mais do que isso. Era o próprio Deus. Jeová é uma das palavras mencionadas do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus é a salvação. Então ela estava ali aos seus pés, reconhecendo que quem de fato é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então todas as vezes que nós vemos Maria mencionando alguma palavra com Jesus, ela vai chamá-lo de Senhor, que traduzido do hebraico para o português veio essa palavra Senhor, mas na verdade no original ela estava dizendo Yeshua. Ela estava reconhecendo que de fato Ele é o Senhor que trouxe a salvação. Então, na verdade, nós temos que entender que quando Jesus ele vai trazer essa parábola do bom samaritano, nós temos que entender que nós não somos aquele que estava na condição de ajudar, mas na verdade nós somos aquele que estávamos ali caídos, aquele que estava ali semi-morto e maltratado por conta do pecado. Essa é a nossa condição, porque o salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu meu Deus. O apóstolo Paulo ele pode dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você quer fazer alguma coisa para ser salvo, então guarde a lei, faça, mas não tropece em nenhum só ponto, porque Tiago fala: se todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto é culpado de toda a lei, porque a lei diz: não adulterarás, mas também a lei diz: não matarás. Se guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de toda a lei. É justamente isso que Tiago está explicando. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que não somos capazes de guardarmos a lei, não somos capazes de fazer nada para sermos salvos. Um outro fariseu chega diante de Jesus, exatamente com o mesmo questionamento, com o mesmo reconhecimento. Nicodemos chega diante de Jesus ali à noite, escondido dos demais, porque ele era o principal dos fariseus, e ele chega: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Jesus já manda na lata para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, não é fazer, é ser. E o que um bebê faz para nascer? O que um bebê faz para nascer? Qual é o serviço
do bebê para nascer. Ele não faz nada. Ele não tem condições de fazer absolutamente nada. As dores, quem sente é a mãe. O parto, quem faz é a mãe. Tudo é a mãe que provém o sustento enquanto a criança está no útero. Tudo vem da mãe, suprindo as necessidades daquele feto, daquele bebê que está sendo gerado no seu útero. E o bebê não faz nada. E é absolutamente isso, porque o bebê não tem condições de fazer nada. Então ele precisa de cuidados para que ele possa nascer. E quem vai fazer tudo nesse caso é a mãe. Quando nós pensamos no novo nascimento, é justamente isso. Nós não temos condições de fazer nada. Por conta do pecado em que nós estamos, somos incapazes de cumprir a lei. Não vamos ser jamais salvos por praticar boas obras, salvos por achar que somos pessoas boas, honestas, que pagamos nossas contas, que não temos inimigos, por pensarmos que somos pessoas boas. Não vamos, porque nós somos pecadores. Então o que precisamos? Nascer de novo. Então, com relação a isso, nós não podemos fazer nada para nascer de novo. Mas o Senhor Jesus, Ele fez por nós. Foi Ele quem sentiu as dores no Calvário. Foi Ele quem assumiu a culpa do nosso pecado. Foi Ele quem recebeu de Deus a justa ira pelo nosso próprio pecado. Agora, o que resta a nós fazermos é nos lançarmos aos seus pés. É nos reconhecermos que, de fato, Ele é o Salvador. É eu me entregar, é eu me inclinar, é eu me lançar sem reservas aos pés daquele que é o Deus Salvador. Foi justamente isso que Maria disse. Yeshua, Yahvé, Jeová é a salvação. E é justamente isso que nós temos que reconhecer, irmãos. Estarmos aos pés do Senhor Jesus é obviamente o melhor lugar que nós podemos estar. É ali que nós vamos encontrar a salvação. É ali que nós vamos encontrar paz. É ali que nós vamos encontrar descanso. A nossa oração é que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. E se tem alguma pessoa aqui essa noite que ainda não reconheceu o seu estado de pecador, que como esse fariseu está procurando achar uma desculpa para o seu próprio pecado, porque a vida foi tão difícil, porque a vida foi tão cruel, porque eu sofri tanto na minha infância, porque eu vi tantas injustiças, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu fui órfão, e começa a dar desculpas para o pecado. Pare de dar desculpas. Reconheça quem de fato você é. Nós somos, aos olhos de Deus, pecadores. E agora está diante de nós o Senhor, Yeshua, o Salvador, Yahvé, Jeová é a salvação. Que não possamos perder e desperdiçar essa oportunidade que mais uma vez o Senhor está nos oferecendo essa noite. Que possamos viver aos pés daquele que nos salvou e de fato nós seremos recompensados. Como o Senhor disse para a Marta de Maria, por ter escolhido a melhor parte, o que ela recebeu não lhe será tirado. Tudo que nós aprendermos aos pés do Senhor Jesus, tudo que nós colocarmos no nosso ministério, no nosso trabalho, quem de fato nós somos aos pés do Senhor Jesus, tudo que recebermos dele, isso não nos será tirado. Em outras palavras, o que vale a pena nessa terra, o que vale a pena nessa vida, é nós servirmos o Senhor. E um dia, eternamente, nós vamos gozar daquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações essa noite. Amém.